Bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma extraordinária da primeira sessão do período da manhã, dia 30 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros André Machado Milan, José Alberto Adelino da Silva, André Severo Chaves e Sérgio Abelson, que sou eu, presidente da turma. Vai haver sustentação oral para os itens da pauta número 38, 40, 41, que são de relatoria do conselheiro José Adelino, e 42 e 44, que são de minha relatoria. Nós vamos iniciar, então, pelo item número 38. A recorrente é Goldfinger Joalheiros de Taubaté, Ereli. Há pedido de sustentação oral por videoconferência, relatoria do conselheiro José Roberto Adelino da Silva e o patrono, que vai fazer a sustentação oral, Dr. Juliano de Pietro. Eu peço ao apoio para convocá-lo, por favor. Ok, presidente, faria a convocação. Item 38 da pauta, Dr. Juliano, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 38 da pauta, Dr. Juliano, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Catarina já foi convocado, presidente. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor. Ainda não estou lhe vendo. Perdão. Sem acesso à câmera ainda? Não estamos vendo. Mas tudo bem. Bom. Nós vamos iniciando, então. Eu passo a palavra para o relator, o conselheiro José Adelino, que vai passar o relatório do item 38. Ok. Trata-se de exame de admissibilidade de embargos oposto pelo contribuinte contra o Acórdão 1001-571, onde, por unanimidade, os membros da primeira sessão da turma extraordinária, primeira sessão de julgamento do CARF, realizada em 5/2/2019, negaram provimento ao recurso voluntário. O assunto é a exclusão do simples, constituição de sociedade por interpostas pessoas, no calendário de 2007. A emenda era correta a exclusão do simples quando os fatos narrados demonstram que a empresa não existe de modo independente. Os fatos verificados autorizam a conclusão quanto à existência interposta de pessoas. O contribuinte tomou ciência formal, então apresentou os embargos tempestivos, que foram após embargos em 5/2/2020, tempestivo nos termos do artigo 64 e 65 do anexo 2 do RICARF. A embargante alega ter havido omissões no acórdão. Na verdade, o contribuinte insurge-se contra a competência da turma extraordinária para julgamento do feito. Dirige os embargos à discussão dessa competência. Supostos vícios são assim descritos. Ao preferir essa decisão, a turma incorreu em evidente omissão, eis que deixou de observar sua incompetência para julgamento do referido recurso, haja visto que, além da exclusão de ofício, foram lavrados contra a embargante autos de infração com imposição de multa, aí lista os autos,
objetivando o recolhimento de imposto de renda, de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, PIS e COFINS, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Continua. Portanto, o julgamento isolado do processo, sem que seja ele reunido os processos tais e tais, remetido todos eles à turma ordinária da primeira sessão, é medida ilegal que contraria o artigo 2º, inciso 5 e 23.13 do anexo 2 do regimento interno do CARF, bem como o artigo 39 da LC 123, expressa determinação da portaria EFB 1668, 2016, assim como o artigo 38 da Decreto-Lei 7574, que é a norma específica ao processo administrativo de determinação da exigência do crédito tributário. Se mais não bastasse, ao julgar o processo de exclusão do Simples, de forma isolada e por turma extraordinária, este egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deixou de observar seu próprio regimento interno, segundo o qual lista o artigo 2º, o artigo 23b, que trata da competência. Esse é o relatório, basicamente o relatório. Questão de competência. Ok, obrigado. Adelino, passa a palavra ao patrono para a sustentação oral. Senhores conselheiros, bom dia novamente. Agradeço o preciso relatório do conselheiro relator. A questão de fundo não é objeto dos embargos de declaração, hora e julgamento. A questão diz respeito exclusivamente à competência desta Câmara para julgamento do feito, tendo em vista que, além do processo que trata do ato declaratório de exclusão do Simples, a mesma empresa também teve contra si, como bem relatado, lavrados autos de infração, 2 autos de infração, que instauraram os processos 13.864, 720, 145, 2018, 40 e 13.864, 720, 146, 2018, 94, já listados nos autos para exigência de crédito tributário de IR, CS, PIS e COFINS, decorrentes da exclusão do ato declaratório de exclusão do Simples. Todos esses processos em curso, devidamente objetos de recurso, o que exclui com clareza solar a competência dessa Câmara para que todos os processos sejam julgados, tendo este do ato declaratório como líder, por uma das câmaras ordinárias. Isso está no artigo 2º e no 23b do regimento deste Colégio do Tribunal, do CARF, e toma a liberdade aqui de rapidamente ler o artigo 2º, que diz que compete à primeira sessão processar e julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância que versa sobre a aplicação da legislação relativa, e aí em seu inciso 5, inclusão e exigência de tributos decorrentes de aplicação da legislação do Simples. Ao passo que o artigo 2º, que trata da competência das câmaras extraordinárias, trata dos processos de inclusão e exclusão do Simples, desvinculados de exigência de crédito tributário. Portanto, não há dúvida da literalidade do regulamento, do regimento deste tribunal, que, havendo exigência tributária contra o contribuinte, nesse caso, houve a exclusão do Simples e a lavratura de autos de infração para exigência de crédito tributário, todos devem ser reunidos e julgados por uma Câmara ordinária. A questão é bastante simples, isso também está disposto expressamente na portaria 1668 de 2016 da Receita Federal, que diz que serão juntados por apensação os autos de exclusão do Simples e de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no regime, e também segue o mesmo o decreto 75/74/2011, que, por sua vez, de modo mais geral, recomenda a reunião de processos contra o mesmo contribuinte sobre a mesma matéria, mas mais aplicáveis aqui, além dessa disposição geral do decreto regulamentar do contencioso administrativo tributário federal, são os dispositivos específicos sobre a competência no caso de exclusão do Simples. Portanto, não havendo dúvida de que, além do processo do ato de exclusão, que, como o regimento diz, deve ser o líder, mas havendo também processos que tratam da lavratura de autos de infração decorrentes
diretamente dessa exclusão do simples, não há dúvida de que a competência dessas câmaras, que a competência para julgamento desse processo é de uma das câmaras ordinárias. Não pretendo cansá-los mais sobre esse tema, encerro aqui a minha exposição, fico à disposição de vossas senhorias. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao patrono. Eu retorno a palavra ao conselheiro relator para a leitura do voto. Os embargos foram admitidos, conforme a seguir eu reproduzo. Bastante evidente, portanto, que a única alegação da embargante é dirigida ao questionamento quanto à competência da turma extraordinária para julgamento da lide. De plano, evidencia-se que os argumentos apresentados não estão prescritos no teor do artigo 65 do anexo 2 do RICAF, ou seja, não se dirige a uma supostamente constatada obscuridade, omissão, contradição entre decisão e seus fundamentos ou sob ponto eventualmente omitido pela turma. A insurgência direciona-se ao critério de distribuição dos processos para julgamento no CAF, fato que não pode ser combatido pela via estreita dos embargos declaratórios. Ocorre, contudo, que as alegações da recorrente podem ser analisadas à luz do previsto no artigo 66 do RICAF, que assim dispõe. Alegações de inexatidões materiais devido a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão provocados pelos legitimados para opor embargo deverão ser recebidos como embargos inominados para correção mediante a prolação de um novo acórdão. Seguindo o entendimento da presidência da primeira sessão, bem como o critério para sorteio de processos em seu âmbito, o presidente da turma julgadora, em recente despacho exarado, tratando do assunto, inclusive em processo da mesma contribuinte, passou a entender que as ações de exclusão do simples e os eventuais lançamentos de tributos decorrentes são considerados vinculados nos termos do artigo 23b, inciso 1 do anexo 2 do RICAF. Com o novo entendimento prolatado, combinado com o valor do crédito tributário constituído em discussão, ultrapassar o limite previsto no caput do artigo 23b, conclui-se que a turma extraordinária não tem competência regimental para julgar o feito, e tendo incorrido a decisão embargada em lapso manifesto por não se considerar incompetente para o julgamento da lide, na sessão que prolatou o acórdão hora embargado. Nesse sentido, e considerando acima exposto, está caracterizada a ocorrência de lapso manifesto previsto no artigo 66 do anexo 2 do RICAF, razão pela qual o acordo embargado deverá ser revisto para avaliar a competência regimental da turma julgadora, que os documentos acostados no auto, folha 79 em diante, não foram analisados anteriormente. Assim concluiu, diante do exposto, acolho como inominados os embargos de declaração apresentados nos termos do artigo 66 do anexo 2 do RICAF, para manifestação quanto à competência da turma extraordinária para julgamento do feito. Sem considerações adicionais, voto para acolher como inominados os embargos de declaração apresentados nos termos do artigo 66 do RICAF, com efeitos infringentes, para determinar a remessa dos autos para inclusão em lote de sorteio das turmas ordinárias da primeira sessão de julgamento, anulando-se a decisão anterior supramencionada. Como voto, presidente? Então, o relator vota por acolher os embargos como inominados, para determinar a remessa para a inclusão de lote de sorteio de turmas extraordinárias, para declinar a competência como pedido, né? Iniciando os debates, só lembrando que esse caso, no mês seguinte que nós julgamos esse processo, teve um outro da mesma turma que, como está relatado aqui, foi retirado de pauta, não foi nem retirado de pauta, ele foi devolvido por despacho justamente pela questão da sua competência. Então, acho que não tem muita controvérsia. Alguém, alguma questão para se manifestar? Andréia? Não. Ok, então vamos votar. Conselheira Andréia. Voto com o relator. Conselheiro André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, proclamando o resultado, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os embargos inominados com efeitos infringentes para determinar a remessa dos autos para inclusão em lote de sorteio das turmas ordinárias da primeira sessão de julgamento, tornando nula a decisão anterior. Eu agradeço a presença do patrono. Muito obrigado. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Prosseguindo na pauta, então, vamos ao item... Vamos ao item número 40. Contribuinte GV Holding S.A., relator, conselheiro José Adelino, a pedido de sustentação oral. Desculpe. Não, é o número 40. Tá certo. 39 também é o GV Holding, mas foi retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte. Então, vamos ao número 40. A pedido de sustentação oral por videoconferência. Patrono, doutora Mariana Fernandes Ângelo Afonso. Eu peço ao apoio para convocá-lo, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Item 40 da pauta, doutora Mariana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 40 da pauta, doutora Mariana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou passar a palavra para o conselheiro relator para a leitura do relatório. Perfeito, obrigada. Ok. Bom, trata-se de recurso voluntário contra acórdão 12.32.576, da 8ª turma da DRJ Rio de Janeiro, que negou provimento à manifestação de conformidade apresentada pela hora recorrente como despacho decisório que indeferiu a compensação declarada através do perdeconto final 8857, transmitido em 30 de janeiro de 2004. O crédito a que se refere ao saldo negativo de RPJ no calendário 98, no montante 48.643,55, conforme consta no PERDECOMP, folha 0206. Pode sentir, por favor. Na manifestação de inconformidade, a hora recorrente, então, alegou, fazer um resumo, posto que a gente tem sustentação oral, tá? Ela alegou que, no caso de tributos sujeitos à homologação, o prazo para decadência, na verdade, é de 5 anos mais 5, aquela tese dos 10 anos, né? Então, somente após o decurso do prazo inicial de 5 anos é que se inicia o prazo também de 5 anos para a restituição dos tributos, que é o 5 mais 5, apenas resumindo. Aí cita a jurisprudência da STJ, argumenta que a Lei Complementar 118 modificou o termo inicial da contagem do prazo, ou seja, o prazo anterior é de 10 anos. Cita a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais e deste CARF. E do STF, desculpe, e conclui que o fato gerador aconteceu em 31/12/98 e aplicando-se o entendimento acima, ou seja, 10 anos, o prazo encerrar-se-ia em 31/12/2008 e que o pedido foi protocolado em 30/1/2004. Portanto, dentro do prazo decadencial. A DRJ julgou improcedente a manifestação, alegando que precluiu o direito de juntada de documentos com base no artigo 16 do Decreto 70.235, que o prazo de decadência é de 5 anos, cita o artigo 150, 165
inciso 1, e o 168, inciso 1 do CTN. Afirma, então, que não tem sentido a alegação de que o prazo para restituição / compensação seria de 10 anos da ocorrência de fato gerador. Além disso, no âmbito da Receita Federal, o entendimento expresso a respeito do tema, conforme se depreende disposto no inciso 1 do A declaratório 96/99. No recurso, a recorrente alega novamente o prazo de 10 anos como decadencial e pede, então, o provimento do seu recurso e a reforma da decisão. Em síntese, é o relatório. Ok, eu passo a palavra à doutora para a sustentação oral. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Tá tudo certo? Ótimo. Eu vou ser bem breve na minha exposição. Como muito bem relatado, esse processo decorre de pedido de restituição de saldo negativo de imposto de renda apurado no decorrer do ano calendário de 98. O pedido de restituição foi apresentado dia 30 de janeiro de 2004 e, portanto, o despacho decisório e a decisão de primeira instância, eles alegam que o pedido teria sido apresentado de forma intempestiva porque transcorrido aí o prazo de 5 anos para apresentação desse pedido. Tanto o despacho decisório quanto a turma jogadora de primeira instância entendeu que o pedido deveria ter sido apresentado até 31 de dezembro de 2003 para que fosse tempestivo. Além de todas as argumentações feitas no recurso voluntário, eu só queria complementar, que à época ainda não existia, o entendimento da súmula do CARF número 91, que diz que ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, como é o caso, porque o pedido aqui foi apresentado dia 30 de janeiro de 2004, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como também é o caso, imposto de renda, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Então, portanto, o prazo para apresentação desse pedido de restituição se encerraria no final do ano de 2008, e, portanto, ele é completamente tempestivo nos termos da súmula do CARF número 91. É importante ressaltar que tanto a DRJ quanto o despacho decisório indeferiram o crédito apenas com base nesse fundamento. Então, afastado desse fundamento, é certo que o pedido de restituição deve ser deferido e, portanto, reconhecido o direito creditório da recorrente. No entanto, caso assim não entendam os senhores, a recorrente pede para que o processo seja remetido novamente para a primeira instância ou para a delegacia de origem, para que seja efetivamente feita a análise desse direito creditório, sob pena de preterimento de direito de defesa, supressão de instância e prejuízo ao contribuinte. Eram essas minhas exposições, muito obrigada, fico à disposição no caso de alguma dúvida. Obrigado, doutora. Retorno a palavra ao conselheiro relator para a leitura do voto. Bom, o recurso tempestivo apresenta os demais pressupostos previstos no decreto 7235, portanto, eu dele conheço. No despacho decisório, folha 08, consta aqui a não homologação do PRDCOMP sob a alegação de que havia sido extinto o direito de utilização de saldo negativo em virtude de curso de prazo de 5 anos entre a data de transmissão do PRDCOMP, 30 de 1 de 2004, e a apuração, 31 de 12 de 98. Inicialmente, cabe destacar que a súmula 91, com efeito vinculante, conforme a portaria MF 277, dispõe que o pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, contado do fato gerador. Assim, a obediência à citada súmula merece reforma tanto o despacho declaratório quanto a decisão de primeira instância que decidiram pela extinção do direito do crédito. No entanto, é evidente que ao considerar extinto o direito, a unidade de origem não examinou o mérito, que foi corroborado pela DRJ. Se pode esquecer o que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional, que a lei pode, nas condições e sob garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vencendo, de sujeito passivo contra a fazenda pública,
É inegável que a autoridade administrativa tenha que examinar a liquidez e certeza do crédito então pleiteado. No caso, não houve o exame dessa liquidez, posto considerada extinta. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a prescrição do direito de pleitear a restituição ou compensação, determinando o retorno à unidade de origem para análise do mérito. É como voto, presidente. Ok. Então, o relator vota por dar provimento parcial para que o retorno do processo para análise pela unidade de origem. O pedido no recurso voluntário, acho que foi de reconhecimento do crédito, né? Por isso foi dado provimento parcial, apesar dos argumentos da doutora na sustentação oral. Debates, alguma questão? Colegas, doutor André, doutor André? A questão é simulada, né, presidente? Então, não tem muito o que discutir. Ser discutido. Então vamos votar. Conselheiro André. Voto com o relator. Conselheiro André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, proclamando o resultado, item 40, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação, determinando o retorno da unidade de origem para análise do mérito, prolongando o novo despacho decisório. É isso, agradeço a presença da patrona. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia. Próximo item da pauta, número 41, relatoria do conselheiro José Adelino. A recorrente é Imopar Participações Imobiliárias Limitada, a pedido de sustentação oral. Na modalidade de videoconferência, o patrono é o doutor Márcio Pedrosa Júnior. Eu peço ao apoio, por gentileza, para convocá-lo. Ok, presidente, farei a convocação. Item 41 da pauta, doutor Márcio Pedrosa, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 41 da pauta, doutor Márcio, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Eu vou passar a palavra ao conselheiro relator para a leitura do relatório. Ok, presidente. Trata-se de um embargos declaratórios oposto pelo contribuinte em face do acordo 1001-000-564, de 5 de junho de 2018, por meio do qual o colegiado negou provimento ao recurso voluntário. A ementa do acordo é a seguinte: modificação de critério jurídico, não ocorrência. Direito de crédito pleiteado, em momento algum, sofreu modificações, apenas foi analisado o processo dentro do critério anteriormente definido, ou seja, constatação da liquidez e certeza do crédito dado em compensação pelo contribuinte, ou seja, da efetiva existência do indébito tributário, o que corresponde ao mesmo tratamento dado no julgamento operado pela autoridade administrativa. Processo administrativo fiscal, possibilidade de análise de novos argumentos e provas em sede recursal, preclusão. A manifestação de inconformidade de recurso dirigido a esse Conselho segue o rito processual estabelecido no decreto 70235, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe os parágrafos 4º e 5º da IN
1300/2012. Os argumentos da defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de conformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do sujeito passivo fazê-lo posteriormente, salvo de se demonstrar alguma das exceções previstas no artigo 16, parágrafo 4º e 5º do Decreto 70.235. Direito creditório, comprovação. O reconhecimento de direito creditório relacionado a tributos e contribuições está condicionado à comprovação de certeza e liquidez dos alegados em débitos suplementares sob pena de negativa de pleito. Ônus da prova. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração acompanhada de provas hábeis da composição e existência do crédito que alega possuir, para que sejam aferidos sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Pedido de restituição é longo. A restituição de crédito tributário só pode ser efetuada com o crédito líquido de certo sujeito passivo, no caso, o crédito pleiteado é inexistente. Em 22 de 2018, a contribuinte teve ciência da decisão acima e em 22 de 2018 apresentou tempestivamente os embargos, conforme o prazo previsto no artigo 65, parágrafo 1º do anexo 2 do RICAF, e portaria 34, aprovado pela portaria 343 de 2015. Nesse embargo, a contribuinte alega que o acórdão contém vício de omissão em relação às seguintes matérias. Omissão quanto à questão da desnecessidade da revisão do valor do prejuízo fiscal para a quantificação do saldo negativo. E omissão quanto à resposta aos itens A e C das razões que fundamentaram a rejeição dos documentos trazidos aos autos para a comprovação dos prejuízos fiscais no ano de 2001. É o relatório, presidente. Ok, passo a palavra ao patrono para a sustentação oral. Meu presidente, bom dia. Eu vou apenas acompanhar o julgamento, vou me abster de tecer quaisquer comentários. Fico à disposição para esclarecer questões de fato. Ok. Então, eu retorno a palavra ao conselheiro relator para a leitura do voto. Continuando, os embargos foram admitidos parcialmente, conforme a conclusão a seguir reproduzida. Por todo exposto com fulcro nos termos do artigo 65 caput e parágrafo 3º do regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, admito parcialmente os embargos de declaração interpostos para que seja sanada a omissão tratada no item 2 acima. Omissão quanto à resposta aos itens A e C das razões que fundamentaram a rejeição dos documentos trazidos aos autos para a comprovação dos prejuízos fiscais do ano de 2001. Então, foram admitidos em relação ao item 2, que é a resposta aos itens A e C. Em relação ao item A, os embargos são: todavia, em relação a tais relacionamentos contábeis, há que se observar o seguinte: com base nos dados constantes na planilha de folha 635, não se faz possível estabelecer precisa correlação entre os supostos lançamentos ali relacionados e aqueles discriminados na parte A e B do LALUR, folha 608-633. Em relação ao ponto A, a hora embargante comprovou a correlação entre os documentos citados, demonstrando, por meio de cálculos contidos na página 6 do recurso voluntário, a correspondência entre os valores constantes da planilha e aqueles contidos na DIPJ retificadora e nos ajustes efetuados na parte B do LALUR. De toda forma, a fim de que não reste qualquer dúvida acerca do montante de prejuízo apurado, a recorrente esclarece, em relação ao ponto A acima transcrito, que, ao contrário do que afirmou a DRJ, é possível estabelecer uma correlação entre a planilha denominada Contabilização da Regularização IMOPAR, ano 2001, as cópias do livro Razão 2002 e o LALUR daquele ano. Como já exposto, a planilha de folha 35 discrimina os lançamentos que foram efetuados por engano na contabilidade da RECON em 2001 e que, na verdade, deveriam ser registrados apenas em 2002.
Somando os valores de registro constante dessas planilhas, obtém-se a quantia de R$ 853.698,89. É possível observar, cotejando-se as DIPJs originais e retificadoras, que este valor corresponde justamente à diferença entre os valores informados nas duas declarações, na linha 1 da ficha 9A, lucro líquido antes do imposto de renda. Analisando-se ainda as mesmas fichas, nota-se que essa alteração deu origem ao aumento no valor do prejuízo fiscal indicado na linha 46, que passou de 118 na declaração original para 914 na retificadora, 914 mil, né? O ajuste feito na parte B do valor, em sua página 9, descrito como complemento do prejuízo fiscal, conforme DIPJ no calendário 2001 retificadora, ficha 9A, por óbvio, indica crédito da quantia de 795.482, correspondente à diferença de 914 mil. E 118.58537. Dessa forma, resta demonstrada a correlação da planilha e o ajuste efetuado na página 9 do LALU em sua parte B. A planilha, que hora se apresenta, ilustra com clareza a explanação. Nesse caso, entendo que apenas a descrição de correlação como argumento embargante, que consta no histórico do lançamento do LALU, complemente prejuízo fiscal do período 1/1/2001 a 31/2/2001, conforme DIPJ, no calendário 2001, retificadora, não é suficiente como prova. Haveria que ser indicada a causa e o lançamento, ou lançamentos contábeis, que lhe deram origem. Cabe mencionar que a DRF fez uma extensa análise, intimou o contribuinte, analisou as provas para este apresentado e concluiu que não havia certeza de liquidez preconizadas pelo artigo 170 do CTN. A planilha anexada à folha 635, ao contrário do que afirma a embargante, apresenta uma série de lançamentos de ajustes tornos, mas que não foram relacionados ao lançamento que deram ou dariam origem à alteração do saldo de prejuízo fiscal apresentado no DIPJ original. Portanto, entendo não caber a razão à embargante. Com relação ao item C, que é um tanto estranho, a DRJ alega que a ausência de apresentação dos termos de abertura e encerramento do LALU, no ano calendário 2002, implicaria a impossibilidade de comprovação da efetiva escrituração dos lançamentos em análise na conta de ajuste de resultados anteriores, tendo em vista que a elaboração dos citados termos seria exigida pela legislação. No que refere a esse item, a embargante esclareceu que a apresentação de termos de abertura e encerramento não é obrigatória. Então, a exigência se aplica apenas no nível diário, conforme o artigo 258 e 59 do Rio. Incorreta a afirmação da embargante. O nível de apuração do local foi instituído pelo artigo 8º, inciso 1, decreto 1598, que dispõe. A Secretaria da Receita Federal, vou pular essa parte, publicou a Instrução Normativa 2878, que estabeleceu o modelo e as normas sobre escrituração do LALU. E no item 1.3, determinou o livro deverá conter, respectivamente, na primeira e última página, os termos de abertura e encerramento que identificarão o contribuinte, firma, razão social, número de arquivamento dos atos, etc. É dispensado o registro do livro. Portanto, neste ponto também não assiste razão a embargante. Muito embora a existência dos referidos termos em nada mudaria a conclusão. Por outro lado, verifica-se que a DRJ não se referiu ao LALU, e sim ao livro Razão, conforme transcrevo. Explanei 635 e 642, intitulado Razão Definitiva, que é o item C, que foi embargado da decisão. Mostram-se suficiente para comprovar a escrituração do livro Razão, já que encontram-se desacompanhadas dos respectivos termos de abertura e encerramento, formalidade prevista no artigo 6º do Decreto 64.567, 22 de maio de 69, e combinado com o artigo 259 do Rio 99. E ele transcreve. Bom, de qualquer forma, tal equívoco também não tem o condão de alterar a conclusão alcançada na decisão original. Dessa forma, eu voto por acolher parcialmente os embargos de declaração apresentados, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão tratada no item 2, antes descrito, omissão quanto à resposta aos itens A e C, das razões fundamentais à rejeição dos documentos trazidos aos autos
para comprovação dos prejuízos fiscais do ano 2001, mantendo a decisão da instância anterior, mantendo a decisão da instância anterior de negar provimento. Não tem instância anterior, desculpe. Mantendo a decisão de negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Ok, obrigado. Então, o relator vota por acolher parcialmente os embargos, sanando as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão anterior. Debates, alguma questão pelos colegas? Eu só ia fazer uma sugestão. Eu senti falta aqui no início do voto do que foi dito no despacho de admissibilidade sobre a desnecessidade da revisão do valor do prejuízo. Acho que podia constar o que foi dito na admissibilidade sobre o item 1 do pleito. Porque você parte direto para o item 2, né, que é o que foi admitido. Fiquei curiosa aqui de saber curiosa não, acho que falta essa... Eu não achei necessário, na medida em que os embargos foram acolhidos somente em relação ao item 2. Não, entendi. Se vocês quiserem, eu coloco, não tem problema nenhum. Não sei, acho que ficaria mais completo, para a gente saber por que não foi admitido. Acho que não estava votando. Então, acho que poderia acrescentar. Tá. E Adelino, só também uma sugestão, no finalzinho do teu relatório, a partir de acolhendo a turma julgou o recurso voluntário, ele está seguindo a mesma formatação da ementa. Se tu pudesse... Aonde? Então, após a ementa, tem assim, acolhendo a turma julgou o recurso voluntário interposto, que aí já é a tua parte do relatório, né? Então, ela está seguindo a mesma formatação da ementa, e fica um pouco confuso para distinguir o que é ementa e o que é que... Onde que começa a parte dele, André, que eu não estou achando aqui? Começa em acolhendo a turma julgou recurso voluntário interposto pelo embargante, negando provimento. Aí embaixo tem em 20 de 8 de 2018. No finalzinho do relatório. Estou procurando o acolhendo aqui. É AC.turma. Que tá agora é assim, eu achei. Razão, parece que é tudo uma transcrição. Né? Vamos dar uma formatação, Adelino. Entendeu, né? 28 que você diz, né? Acho que o parágrafo de cima também é seu, né? AC.turma. Bom, quanto ao método embargo, a análise foi perfeita pelo relator. Não tenho nenhuma consideração a fazer, não. Também não. Essa formatação, o conselheiro relator ajeita. Eu vou fazer... Quando a gente acabar a sessão de hoje, eu vou incluir, então, as razões da não admissão em relação ao item 1. E a formatação eu já fiz aqui. Ok. Então, vamos votar. O senhor, só oportunidade de se manifestar, já prescreveu, né? Certo? Vamos à votação. Conselheiro André. Eu voto com o relator. Conselheiro André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, proclamando o resultado, acordo os membros colegiados, por unanimidade de votos, se conhecer e acolher os embargos de declaração, e parcialmente, né? Parcialmente. E acolher os embargos. Parcial. Certo. Como é que você coloca aqui? Conhecer e acolher parcialmente
os embaixos de calação, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão aprontada, manter a decisão anterior de negar provimento ao recurso. Agradeço a presença do patrono. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau. O próximo item é de minha relatoria, item 42, a Impecável Roupas Limitada. A pedido de sustentação oral por videoconferência, o patrono, doutor André de Oliveira Alves. Eu peço ao apoio, por gentileza, para convocá-lo. Ok, presidente, farei a convocação. Item 42 da pauta, doutor André Alves, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 42 da pauta, doutor André Alves, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Processo de minha relatoria, eu vou iniciar a leitura do relatório agora. Okay? Perfeito. Trata-se de recurso voluntário contra o acordo de primeira instância, Florestais, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada contra o despacho decisório das Florestais, que não homologou a compensação com o destaque de tal de crédito correspondente a pagamento devido ao maior no montante de R$ 41.146,59, tendo em vista que os valores do DARF formado como origem do crédito, período de apuração 30 de 9 de 2005, data de arrecadação 31 de 10 de 2005, Código de Receita 6012, que é CSLL, demais PJ que apuram o RPJ com base em lucro real, balanço trimestral, e valor total de R$ 188.422,56, valor do DARF total, foram totalmente utilizados para a quitação do débito da contribuição discriminado no DARF, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDECON. Em sua manifestação de conformidade, a contribuinte alega, em síntese, que equivocou-se na informação da DCTF original de R$ 188.422,56 como valor do débito do CSLL no terceiro trimestre de 2005 e, após a ciência do despacho decisório, retificou a DCTF a fim de corrigir o referido valor para R$ 147.275,97, restando assim um crédito de pagamento devido ao maior no montante de R$ 41.146,59. Valor original R$ 188.000, valor corrigido R$ 147.000, crédito de R$ 41.146,59. Apresentou a cópia do DARF e das DCTF original e retificadora. No acórdão, a não homologação foi mantida, em síntese, pelo fato da contribuinte ter retificado sua DCTF sem ter trazido aos autos nenhuma prova material que pudesse justificar o erro ocorrido na declaração original. A recorrente às folhas tais, no seu recurso voluntário, em síntese, ratifica as alegações apresentadas na manifestação de conformidade e apresenta para comprovação o termo de abertura do Diário Geral, de 25 de agosto de 2005, a folha 237 do referido livro, onde consta a previsão para a contribuição social referente ao terceiro semestre de 2005 no valor de R$ 147.275,97, valor alegado, e o demonstrativo de resultados de folha 284 do referido livro, que informa a contribuição social do mesmo valor às folhas tais. É um relatório. Passo a palavra ao patrono para a sustentação oral. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do ilustre conselheiro relator, bom dia. Como bem colocado pelo relator, o presente caso é já
típico e de conhecimento dos ilustres julgadores, então trata-se de compensação que não foi homologada por suposta ausência de saldo credor, tendo em vista que já tinha ocorrido a alocação a débito indicado. Então, basicamente, a contribuinte, ao verificar que fez o recolhimento a maior do DARF relativo ao tributo em questão, ela procedeu com a transmissão do pedido de compensação, da declaração de compensação, só que se equivocou ao realizar a retificação da DCTF, que só foi feita após a aprovação do despacho decisório não homologatório. Então, em sede de manifestação de inconformidade, foi trazido esses fatos e apresentada a documentação que a contribuinte julgava oportuna à época e suficiente. Ao ser analisado pela DRJ, sobreveio então o acordo, no qual foi especificado em linhas gerais que houve ausência de correspondência das informações com obrigações acessórias e que o DARF estava alocado conforme DCTF original, não tendo sido analisada a questão da DCTF retificadora e também a questão do ponto da necessidade de demonstração da escrituração contábil fiscal para comprovação de erro de fato no preenchimento de DCTF. Pois bem, o recurso voluntário, ora em análise, ele ratificou a linha de defesa e trouxe a complementação da documentação, tendo em vista que foi especificada essa necessidade da escrituração contábil fiscal. Então, foi apresentado o livro diário, né, que mostra a questão da provisão da CSLL referente ao trimestre, e a própria DRE, que também corrobora o valor que a contribuinte apurou. Então, em razão disso, a contribuinte entende que merece ser acolhida a apresentação excepcional de provas em sede de recurso voluntário, tendo em vista que foi em decorrência de fato que surgiu no bojo do processo, e em prestígio à verdade material deve ser reconhecida a compensação, tendo em vista que restou devidamente comprovada a certeza e liquidez do crédito. Então, ante o exposto, ratifica-se todos os argumentos de defesa e os argumentos trazidos nessa sustentação oral e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Obrigado, doutor. Bom, eu vou ao voto, então. Questão muito simples, questão de comprovação, né? Faltava a comprovação, o contribuinte trouxe no processo, repetiu agora no memorial, né? À disposição aí do colega para verificação. E eu nem mencionei isso no meu voto, o meu voto é muito curto, na verdade, a jurisprudência pacífica do CARF, a aceitação em homenagem ao princípio da verdade material das provas em sede de recurso voluntário, né? E como a questão é muito clara, então já pode ser resolvida por aqui. Uma leitura. A documentação contábil apresentada nas folhas 40 e 42, por seu teor já descrito e pelas formalidades extrínsecas que apresenta, é apta para comprovar e comprova o débito de CSLL no valor de R$ 147.275,97 e, consequentemente, frente ao pagamento do montante de R$ 188.422,56, também comprova e dá certeza de liquidez ao crédito informado na Decompra Intela, no valor de R$ 41.146,59. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso. Certo? Alguma questão? Algum debate, sugestão? Não, presidente. Os colegas? Não, foi breve e certeiro, presidente. Breve e certeiro. Tá certo. Então, vamos à votação. Conselheiro André? Voto com o relator. Conselheiro Adelino? Com o relator. Conselheiro André? Com o relator, presidente. Então, proclamando o resultado, acorda o membro colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Eu agradeço a presença do patrão. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa continuidade dos trabalhos. Bom, próximo item da pauta, o último item com pedido de sustentação oral, também de minha relatoria. Item número 44. Recorrente ao Santander Brasil Participações e Empreendimentos S.A. Pedido de sustentação oral por videoconferência. Patrona, doutora Gabriela Pimenta Rego Lima. Eu peço ao apoio, por gentileza, para convocá-la. Ok, presidente, farei a convocação.
Item 44 da pauta, doutora Gabriela Lima, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 44 da pauta, doutora Gabriela Lima, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Bom dia, doutora. Bom dia, conselheiros, tudo bem? Tudo bem. O processo de minha relatoria, eu vou fazer a leitura do relatório agora, ok? Tá bem. Eu vou tentar ir lendo e explicando, porque o relatório é um pouco longo, eu vou tentar resumir ao que é mais relevante. Tá? Trata o presente processo de pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais, PERC. Esse PERC está na folha 2, relativo ao RPJ de 1988 ao calendário 1997, deferido pelo acórdão número 1401-002-942 da 4ª Câmara da Primeira Turma Ordinária, de 20 de setembro de 2018. Esse acórdão está nas folhas 499 a 508, no qual é relatado o trâmite até então e considerada comprovada a regularidade fiscal necessária à obtenção do incentivo. Quer dizer, o processo teve um trâmite nas primeiras 508 páginas para comprovar a regularidade fiscal necessária à obtenção do PERC. Voltou para a delegacia para o cálculo, né? Então, na sequência, em 22 de fevereiro de 2019, a Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras de São Paulo emitiu o despacho às folhas tais 535 e 538, no qual foi quantificado o valor do incentivo fiscal a ser concedido nos seguintes termos. Aqui eu transcrevo o despacho, mas o relevante é o seguinte, as informações relevantes são as seguintes. O valor do pleito do incentivo fiscal é de R$ 134.291,89. Aqui ele informa as instruções relativas às ordens de incentivos fiscais de referência ao RPJ 98, ano calendário 97, e a tramitação do PERC se encontra na norma de execução COSAR-COSIT número 1, de 31 de 3 de 1999, no item 5.4.4 desta norma. E aí, nesse item é demonstrada a forma de apuração da base de cálculo, que é apurada pelo sistema IRPJ-OEIF. Na ficha 10, quando se calculado o valor da base de cálculo, o valor da base de cálculo é R$ 559.549,57, esse valor é incontroverso. Então, não precisamos nos preocupar com ele. Então, a fórmula para achar o percentual do incentivo, do valor de incentivo fiscal, desse PERC aí, ela é dada por A sobre B. O A é o total dos impostos e incentivos recolhidos até 31 de 12 de 1997, expurgados multas e juros, e B, o total do imposto declarado. Certo? Então, a apuração aqui da DRF ela encontra os valores, o valor A, 211.964,31 e B, 1.109.088,23. Então, esse A sobre B daria 19,11%. Então, a fórmula, o cálculo do valor do final seria a base de cálculo, que é 559.000, multiplicada por 24%, que seria o limite do PERC, multiplicado por essa fração aí, que foi encontrada no valor pela DRF, no valor de 19,11%. Então, dos R$ 134.000 pleiteados, foram concedidos pela DRF 25.633,18, certo? Então, cientificada. Então, após essa descrição aqui do despacho isótico, cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade, na qual ela alega que a apuração do coeficiente A sobre B, esses 19,11%, feita pela autoridade fiscal, estaria incorreta. Lembrando de A, o total de impostos e incentivos fiscais recolhidos até 31 de 12 de 97, expurgados multas e juros, e B, o total do imposto declarado. Então, no acordo, quer dizer, essa manifestação de conformidade foi analisada no acordo 16.88331 da 8ª Turma da DRJ de São Paulo,
E eu transcrevo aqui o acórdão, mas o que é relevante aqui é que o valor reconhecido, que era de 19,11%, passou a ser reconhecido como de 77,59%. Então, dos R$134 mil pleiteados, de incentivo, foram reconhecidos. As razões, nós vamos entender até pelas alegações da própria contribuinte, que eu vou relatar aqui, foram reconhecidos 134 mil, 78.531,31 reais, 77,59% do que foi pleiteado. Então, cientificada desse acórdão e do despacho, que determinou a expedição da ordem de emissão adicional de incentivos fiscais em navio com valor complementar de direito à aplicação no FINOR de 78.531,31. Reparem que, olhando lá para o começo, não, acho que aqui ainda não está, aqui não se fala, no começo aqui, no começo da transcrição do despacho decisório da DRF, informa que é FINAM, e a ordem foi emitida como FINOR, certo? Mas o valor está correto. O valor de 78, quer dizer, está correto diante da decisão da DRJ. A contribuinte apresentou recurso voluntário às folhas 700 a 713, na qual, em síntese, ela alega. Primeira coisa, o primeiro item é que estão corretos os seus cálculos para a concessão da totalidade do incentivo fiscal FINAM, consistentes nos valores de RPJ recolhido, dividido pelo valor de RPJ declarado, espécie a seguir. Ela coloca uma fração aqui, que na verdade é o seguinte, os valores encontrados a fração é RPJ recolhido dividido pelo declarado. Os valores encontrados pela DRJ foram R$ 870.369,44 recolhidos e R$ 1.121.782,57 declarados. Essa fração dá 77,59%. A alegação da contribuinte é que o numerador, o valor recolhido é de R$ 920.119,71 e o valor declarado também de R$ 920.119,71. Certo? Mais à frente vai ser explicado isso com mais detalhes. Então, 2. Que o acórdão 1688-331 da 8ª turma da DRJ São Paulo desconsiderou, para efeito de cálculo do valor do RPJ declarado, que é o denominador dessa fração, a subtração do valor de R$ 201.662,86, referente à exigibilidade suspensa, devidamente declarada na linha 19 da ficha 8, da IPJ 98 no calendário 97, resultando assim no valor a maior tido por declarado devido de R$ 1.121.728,57 ao invés de R$ 920.119,71. Ou seja, a recorrente ela defende a tese de que o valor em exigibilidade suspensa não deve constar na fórmula como o IRPJ declarado ou devido. Certo? Item 3. Que no referido acórdão recorrido, ao invés de se considerar a totalidade do imposto de renda retido na fonte, constante na soma das linhas 6 da ficha 9 da IPJ do ano calendário 97, no montante total de R$ 49.989,87, a turma julgadora considerou o valor apenas de R$ 239,60, constante do sistema DIRF, resultando novamente num valor recolhido a menor de R$ 870.369,44 ao invés de R$ 920.119,71. Ou seja, no numerador da fração, o pleito é consideração de imposto de renda retido na fonte, o valor de R$ 49.989,87, que não constava da DIRF, e no numerador a exclusão do valor do valor com exigibilidade suspensa como valor declarado. Então, item 4, que o despacho que determinou a OEA, ordem de emissão de... Qual o nome? A ordem... Deixa eu ver aqui. Ordem de emissão adicional de incentivos fiscais, OEA,
O despacho terminal OEA no valor adicional de R$ 78.531,31, considerando que os R$ 25.663,18 inicialmente concedidos correspondentes a 79,59% do montante pleiteado de R$ 134.291,39, que equivocadamente direcionou o incentivo ao FINOR ao invés do FINAM. Trocou-se o nome de FINAM para FINOR na ordem de pagamento. Essa de pagamento, mas é nessa ordem de expedição. Que o acordo número 5, que o acordo recorrido é nulo, porque decorre da aplicação de instruções previstas na norma de execução COSAR-COSIT número 1, de 31/3/1999, a qual não é disponibilizada aos contribuintes, o que impede a recorrente de conhecer os critérios de apuração feita, o que resulta na preterição do direito de defesa previsto no artigo 2 do decreto 7574 de 2011, a menos que o mérito seja decidido a favor do sujeito passivo na forma do parágrafo 3º do referido dispositivo. 6. Que o reconhecimento do imposto de renda retido na fonte constante do sistema DIRF no valor de R$ 239,60, ao invés do valor total, a este título indicado na DIPJ 98, ano calendário 97, de R$ 49.989,87, é indevido, pois a apuração do RPJ relativa ao ano calendário 1997 já se encontrava legalmente homologada quando da emissão do acórdão recorrido, em 16 de setembro de 2019, ou mesmo do despacho à folha 199, que indeferiu o PERC sobre outros fundamentos que oferiram em agosto de 2008, conforme o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não havendo preclusão do direito de alegar a decadência do presente recurso voluntário. Porquanto a pretensa glosa do montante de imposto de renda retido na fonte relativo ao ano calendário de 1997 foi suscitada pela DRJ São Paulo pela primeira vez através do acordo recorrido, além da decadência como matéria de ordem pública, dever ser reconhecida a qualquer momento durante o curso do processo administrativo, inclusive de ofício. 7. Que em caso análogo que apresenta, a Receita Federal do Brasil considerou como IRPJ declarado o valor após as deduções e exclusões, devendo ser considerada também a exclusão de R$ 201.662,86 a título de exigibilidade suspensa, devidamente indicada na Lei 19, da ficha 8, da DPJ 98, ano calendário 97, no cômputo do IRPJ declarado. É a exclusão no denominador. 8. Que, considerando o mesmo prazo decadencial que impede a rediscussão da matéria, já se transcorreram 21 anos do fato gerador de RPJ ser discutido, não sendo viável, tampouco razoável, que seja exigido da recorrente a guarda dos documentos fiscais por mais de 5 anos, a fim de comprovar os valores de imposto de renda retido na fonte indicados na DPJ 1998, no total de R$ 49.989,87. Ao final, requer o deferimento de 100% do montante de incentivo fiscal pleiteado, de R$ 134.291,89, a correção do despacho decisório que determinou a OEA no valor adicional de R$ 78.531,31 ao FINOR, e não o incentivo requerido FINAM, bem como o cancelamento da autuação, entre aspas, em caso de empate de votos no julgamento deste recurso voluntário. Esse é o relatório. Acho que deu para ser entendido pelos colegas e pela doutora. Eu passo a palavra a ela para a citação oral. Muito obrigada, conselheiro. Realmente ficou bem explicado e vai até me poupar algum tempo da sustentação. Inclusive, eu gostaria até de compartilhar com vocês uma tela de PowerPoint que a gente expôs os cálculos. Eu acho que talvez fique mais simples. Posso tentar compartilhar? À vontade. Vocês conseguem ver? Perfeito. Obrigada. Então, eu já vou começar aqui direto na questão do julgamento da primeira manifestação de inconformidade. Naquele momento, a DINF se baseou justamente naqueles cálculos que o conselheiro Sérgio deixou claro, de A sobre B, vezes o 0,24%, o 24%, que é o limite legal para a destinação ao FINAM. E aí, naquele momento, como a gente já está partindo da premissa de que o 559, 549, 57 é o IRPJ apurado em 98 e ele é um valor incontroverso para base de cálculo, então a DINF multiplicou isso pelo 24% e chegou ao 134, que é o valor que a gente está pleiteando.
Só que, quando ela fez o cálculo da outra porcentagem, eles chegaram a 0,1911, o que seria os 25 mil que foram reconhecidos a princípio. Então, esse valor a gente entende que não está correto, e por isso a gente até chamou atenção para esse valor e para todo o cálculo da porcentagem de 0,19 no novo recurso voluntário. Deixa eu só mudar aqui, ó. Então, aqui, esse valor que eu estou trazendo aqui embaixo, de A sobre B, é o que a gente tem que se basear. O IRPJ recolhido, que é o A, a gente dispôs aqui, teve 242 mil de recolhimento das estimativas, 49 mil de IRR deduzido na apuração, 629 de recolhimento de RPJ. Mas a DINF, na segunda vez que ela foi analisar esses cálculos, ela desconsiderou esse valor de 49 mil, considerando apenas R$ 239. Então, ela não chegou a esse valor de 920.119 como IRPJ recolhido. Então, esse é o primeiro ponto que a gente traz. Aí, quanto ao IRPJ declarado B, há uma divergência de valores quanto a esse valor de 201.662,86 de exclusão. Esse valor a DINF também não considerou. Por isso que o valor dela também não está batendo com o IRPJ declarado. Então, de acordo com esses números que a gente está trazendo, a gente verifica que a base de cálculo, 559 mil, que é incontroversa, vezes o limite para destinação ao FINAND, 24%, vai dar os 134.291,89 multiplicado por 1, que é justamente o valor de A sobre B, que bate 920.119,71 de RPJ recolhido e 920.119,71 de RPJ declarado. Portanto, quando a DINF multiplica essa porcentagem por 0,19, quando ela fez pela primeira vez, não bateu, e ela multiplicou depois por 0,7759, que de novo não bateu, porque ela não considerou o valor de 49 mil do IRPJ recolhido e ela não considerou o valor de 201 mil do IRPJ declarado. Então, realmente, não bate. E aí, em relação aos cálculos, acho que é basicamente isso que a gente tem que apresentar para mostrar que, de fato, os cálculos batem. E, em relação à argumentação, como o conselheiro Sérgio também já pontuou, o que a gente trouxe foi a nulidade do acórdão recorrido, porque a gente não encontrou a norma de execução COSAR-COSIT número 1, de 99, o que impossibilitaria a nossa defesa. A gente também trata da decadência, porque quando a DINF somou aqueles valores lá daquele quadrinho de A sobre B, ela considerou apenas os 239 e não os 49 mil, como eu havia falado. E, nesse momento, o valor já estava tacitamente homologado, porque ele foi proferido no acórdão de 2019. E o outro argumento final, é a questão da correção da apuração do IRPJ declarado, que eu também comentei anteriormente, que a DINF não considerou o valor de 201.662,86. Ela deveria ter considerado esse valor, mais o valor de 17 mil, conforme a gente destacou aqui nesse quadrinho, que está marcadinho de verde, e ela desconsiderou, por isso os valores não estão batendo. Então, a gente reforça e pede a atenção dos conselheiros justamente nesse quadrinho que a gente traz, A sobre B, e sobre todos esses valores que a gente dispôs aqui, que estão juntados aos autos, nas DIPJs, enfim, é basicamente isso que eu tenho para trazer. Ok, obrigado. Eu peço para encerrar o compartilhamento de tela, para nós voltarmos ao formato original. Pronto. Obrigado. Bom, recurso é voluntário é tempestivo e admissível, segundo os requisitos do decreto 7235/72. Portanto, eu conheço. Vou ler agora o voto. São 3 argumentos principais básicos: a nulidade, a questão do numerador e do denominador da fração. RPJ recolhido, do qual deveria fazer parte o valor de retenção da fonte, segundo a contribuinte,
que não foi considerado, e o valor declarado, do qual não deveria fazer parte o valor com os exigibilidades suspensos. Então, vamos tratar deles, cada um. Então, da nulidade. Preliminarmente, a recorrente alega que o acórdão atual seria nulo, pois decorre da aplicação de instruções previstas na nova de execução COSAR-COSIT, número 1, de 31 de 3 de 1999, a qual não é disponibilizada aos contribuintes, o que impede a recorrente de conhecer os critérios da apuração feita, que resulta da pretensão de direito de defesa previsto no artigo 12 do decreto 7574/2011. A referida norma de execução é um documento de orientação prática interna que apenas indica os procedimentos necessários para consultar os valores e efetuar os cálculos previstos na legislação. Não apresenta nenhuma informação adicional à legislação regente no que se refere à apuração dos valores. Tanto é assim que a recorrente manifestou sua inconformidade com os valores apurados de forma precisa e clara, demonstrando total e absoluto conhecimento de como se dá sua apuração e divergindo de pontos específicos. Dessa forma, não há como cogitar da ocorrência de preterição do direito de defesa previsto no artigo 12 do decreto 7574/2011, devendo ser rejeitada a delegação de nulidade do acordo recorrido. Nesse ponto, talvez devêssemos votar. Vamos votar sobre a preliminar, então. Alguém tem alguma consideração a fazer em relação a isso? Não. Não. Então, conselheiro André. Concordo, voto com o relator. Conselheiro Adelino. Com o relator. Conselheiro André. Também com o relator. Então, superada a questão da nulidade, vamos ao mérito. Então, analisar primeiro a questão do numerador da fração, que é do RPJ recolhido. Em relação à alegação de reconhecimento de imposto de renda na fonte constante do sistema DIRF, no valor de R$ 239,60, ao invés do valor total a este título indicado da DIRPJ 1998, no calendário 97, de R$ 49.989,87, é indevido, pois teria havido homologação tácita da apuração da RPJ relativa ao ano calendário de 1997 e, consequentemente, decadência do direito da administração de verificar a regularidade dos valores declarados, não assiste razão ao recorrente. Alega a inconformada que, em face do disposto do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, a apuração do RPJ estaria tacitamente homologada e, assim, não mais seria suscetível de alteração por parte da autoridade tributária, tendo em vista ter ocorrido a decadência. O argumento é equivocado. O prazo decadencial previsto nos artigos 150 e 173 do CTN diz respeito à constituição do crédito tributário, ou seja, é prazo extintivo do direito de a fazenda efetuar o lançamento. O efeito operado pelo prazo decadencial é tão somente no sentido de que a autoridade tributária, constatando irregularidades após transcorrido o prazo decadencial, não mais poderá efetuar o lançamento e exigir o crédito tributário correspondente. E se tratando de concessão de incentivos fiscais, não há lançamento ou exigência de crédito tributário. É dever da administração, contudo, certificar-se da regularidade dos valores postulados, para somente então reconhecer o direito. Dessa forma, também não subsiste a alegação de que não seria exigível da contribuinte a comprovação dos valores de imposto de renda retido na fonte informados na declaração, devendo, para tanto, não ser apenas mantida, mas apresentada a documentação pertinente, até que encerrados os processos que tratam da utilização dos valores pleiteados. Conforme dito no presente processo, não há lançamento. O interesse aqui é da contribuinte, pois é ela que pleiteia o incentivo fiscal à Fazenda Nacional. Assim, a interessada caberia manter em boa guarda a documentação contábil e fiscal que comprovasse seu direito, enquanto não decidido definitivamente a lide. Ao caso concreto, aplica-se precisamente a previsão constante do artigo 4º do Decreto-Lei 486 de 69, o qual estabelece que a pessoa jurídica fica obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. Conforme o artigo 373, inciso 1 do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, que reproduz o artigo 333, inciso 1 do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
De acordo com o artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, Decreto 580 de 2018, que reproduz o artigo 923 do Antigo Rio 99, a escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos contábeis, por documentos hábeis. Tratando-se de pedido de concessão de incentivo fiscal, inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar a apuração do RPJ demonstrada na DPJ correspondente e conceder incentivo fiscal sem a verificação prévia da regularidade dos valores que lhe dão suporte. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados para fim de decisão de concessão de incentivo fiscal, investigar a exatidão dos valores informados pelo sujeito passivo. Incabível, portanto, a aceitação sem comprovação dos valores de imposto de renda registrado na fonte declarados de R$ 49.989,87 para compor o total do RPJ recolhido, correspondente ao numerador do cálculo do percentual de pagamento a ser aplicado no cálculo do PERC. Então, analisado aqui a questão do numerador da fração, vamos ao denominador. Do RPJ declarado. Quanto à desconsideração no acordo recorrido para efeitos de cálculo do valor de RPJ declarado, da subtração do valor de R$ 201.662,86, referente à exigibilidade suspensa, declarado na linha 19 da ficha 8 da DIR PJ 98, no calendário 97, em que pede a alegação de que outro critério teria sido utilizado pela Receita Federal do Brasil em caso análogo, não há reparos a fazer na decisão recorrida, com a qual concorda e adota os fundamentos constantes do trecho transcrito a seguir como razões de decidir. Então, acho que aqui cabe a leitura, pelo menos parcial, da decisão do acordo recorrido. 11.2, entretanto, o conceito de imposto devido, conforme se extrai do Perguntas e Respostas de Pessoas Jurídicas do calendário 2000, pergunta 28 não é aquele defendido pela manifestante. Aí a pergunta 28. Como se determina o montante do imposto de renda devido para as pessoas jurídicas ao término de cada período base? O montante do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas em cada período base é o produto da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de ambas previamente determinadas segundo a lei vigente no período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Constitui a base de cálculo do imposto, o lucro real, presumido ao arbitrado, correspondente ao período de apuração. 11.3. Para fins de cálculo do denominador B, a legislação tributária que fundamentou a norma de execução citada pela autoridade fiscal estabelece que o total do imposto declarado corresponde ao seguinte somatório. Ele lista as linhas das fichas da declaração que vão compor esse somatório. Imposto de renda tido na fonte, imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda variável, imposto de renda mensal pago por estimativa, compensação, parcelamento formalizado, atividade suspensa, está incluído aí, antecipações obrigatórias, saldo do imposto de renda, imposto de renda postergado de períodos mais anteriores, valor incluído na base de cálculo dos incentivos fiscais. 11.4. No presente caso, há, portanto, quer dizer, foi demonstrado duas formas de cálculo, né? A pergunta de cima perguntas e respostas fala da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, e aqui essa composição pela soma das parcelas dos itens da declaração. Então, no presente caso, há, portanto, duas formas de se calcular o valor do imposto declarado, ambas a partir dos dados da ficha 8 da DPJ 1998, e das quais resulta o único valor de R$ 1.121.782,57. Aí tem duas tabelas aqui no voto, calculando esse valor das duas formas. O imposto é aplicado ali para sobre a base de cálculo, subtraído à atividade audiovisual, e a soma dos valores que não estavam zerados nessa declaração, que é imposto de renda mensal por estimativa, o valor com exigibilidade suspensa, que é o pleiteado, que deveria ser retirado, segundo a contribuinte, e o saldo do imposto de renda. Pelas duas formas, o valor é o mesmo, R$ 1.121.782,57. Demonstra-se, portanto, não haver base normativa para excluir do conceito de imposto devido ou declarado, correspondente ao denominador
do cálculo do percentual de pagamento a ser aplicado no cálculo do TERC, os valores em exigibilidade suspensa. Correta, portanto, a apuração efetuada no acórdão ACOR, que reconheceu o incentivo fiscal no valor total de R$ 104.194,49. Em relação ao requerimento, então, as questões já foram analisadas, agora os outros argumentos. Em relação ao requerimento de correção do despacho decisório que determinou a OEA o valor adicional de R$ 78.531,31 ao FINOR, e não o incentivo requerido do FINAM, corresponde a embargos denominados com base no artigo 32 do Decreto 70.235 de 1972, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, que devem ser examinados pela unidade que proferiu o referido despacho, a DENF de São Paulo. Tal exame, contudo, não afeta o resultado do acordo recorrido, tampouco do presente, já que está claro que o pleito se refere ao FINAM. Por fim, quanto ao requerimento de cancelamento da autuação em caso de empate de votos no julgamento deste recurso voluntário, tal questão não é objeto de deliberação do colegiado e, se for o caso, será definida de acordo com a legislação em vigor. Então, pelo exposto, eu voto no sentido de rejeitar a preliminar de unidade citada e, no mérito, negar provimento ao recurso. Podemos debater se houver alguma consideração a ser feita pelos colegas. Presidente, analisando aqui o voto, eu vejo que são basicamente dois pontos, né? A questão do imposto retido na fonte e a questão desse tributo com exigibilidade suspensa. O retido na fonte, para mim, parece estar muito claro, porque não estava informado em DIF, pelo que eu vi, a contribuinte não apresentou nenhum outro documento que comprovasse essas retenções. Agora, com relação a essa exigibilidade suspensa, o que o contribuinte alega para que possa ser deduzido do imposto declarado? Porque estou vendo a ficha da DIPJ e lá consta o campo, né, de exigibilidade suspensa e no final consta o saldo de imposto de renda como 628. Realmente, eu fiquei um pouco na dúvida se realmente poderia ser excluído desse imposto declarado o que se encontra com exigibilidade suspensa, se não teriam alguma base normativa para isso. Também queria saber isso. Oi? Não entendi por quê. Qual foi o argumento de excluir esse exigibilidade suspensa? Está no recurso? Deixa eu voltar para as alegações. No recurso, ele coloca a ficha da DIPJ, né, que tem um campo da exigibilidade suspensa, e aí no final tem um imposto declarado, né? Mas A alegação que consta do recurso voluntário é que, em caso análogo, que ele apresenta no recurso, a Receita Federal do Brasil considerou como RPJ declarado o valor após as deduções e exclusões, devendo-se considerada também essa exclusão de exigibilidade suspensa. Quer dizer, não foi nenhuma norma que foi apresentada, foi jurisprudência, que poderia ser análoga a esse caso. Eu não sei, eu acho, quer dizer, não conheço o outro caso, né? Mas eu tenho a impressão de que uma situação dessas, talvez o despacho na ação judicial já indique os efeitos daquela suspensão, inclusive para o caso, pode ser uma situação assim, mas aqui não é o caso, né? Se fosse, teria sido... O fato é que as normas da Receita Federal incluem o valor de exigibilidade suspensa no cálculo do valor declarado ou devido. Eventualmente, acho que poderia, na ação judicial, mesmo que suspendeu, às vezes a empresa já pede. Inclusive, para esse efeito, para aquele efeito, para o cálculo de não sei o que, talvez esse outro caso tenha acontecido isso. Mas não é o caso, não é o caso. Não tem norma. Realmente não estou vendo nenhum fundamento legal para que ele possa deduzir desse imposto declarado a exigibilidade suspensa.
Só isso mesmo, presidente. Ok. Bom, a doutora está dizendo que gostaria de falar, a sua sustentação oral já foi feita, né? Não, era só para esclarecer essa questão do valor, se eu puder falar. Ok, pode falar. É só porque realmente é isso. Na nossa percepção, a DENF simplesmente ignorou. Não há nenhuma previsão legal, nem normativa. Ela simplesmente não considerou esses valores. Ela só considerou o valor de dedução de 17.305,66 e não considerou, não sabemos por quê, esse valor de exclusão de 201.662. Ela não considerou porque era o valor que estava na norma e foi explicado no acordo, né? Foi a minha a DRJ analisou. Bom, ok. Acho que já está discutido, né? Bom, encerrados os debates, então, vamos votar, né? Conselheira Andréa. Eu voto com o relator. Conselheiro Adelino. Não estou ouvindo. Esqueci de ligar. Uma coisinha adicional, o Sérgio. O número do processo lá em cima no acordo. Achei estranho esse número. Não, isso aí é porque no ano 2000 era a questão do bug do milênio. Antes do André nascer, e da doutora também, talvez, o bug do milênio aqui. Eu também estranhei. De 99 para 2000, aí só em 2000 tinha 4 dígitos. Só isso. Só nós dois éramos nascidos. Acompanha o relator. Exatamente. Só nós dois. Não é, André? Só nós dois. Acompanha o relator. Conselheiro André. Acompanha o relator, presidente. Bom, então, proclamando o resultado, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso. Eu agradeço a presença da patrona. Muito obrigado. Eu que agradeço, conselheiros. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tá. Tá. Bom, em relação aos demais itens da pauta, retornando aqui ao começo, só recapitulando, o item 33 dessa sessão agora, dessa manhã, foi retirado de pauta por solicitação do patrono / contribuinte. Os itens 34, 35, 36 e 37, nós antecipamos o julgamento para amanhã de ontem, dia 29 de setembro, já foram julgados. O item 38, julgamos aqui, né? 38, foi julgado. O item 39 foi retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Julgamos hoje 40 e 41. Julgamos 42, 43 da minha relatoria. Eu solicitei retirada de pauta em 22 de nove de 2020, foi publicada no site do CARF, e esse processo vai ser movimentado por despacho. E o 44 acabamos de julgar, nós encerramos, então, cumprimos toda a pauta aqui. Então, nós encerramos a sessão agora. Peço, por favor, apoio para encerrar a gravação.